Recording in progress. Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos. Estamos aqui pelo CETEM para o Seminário Teológico Evangélico Nazareno, para assim estar ministrando a disciplina de Pentateuco. Então, começaremos essa disciplina, essa jornada, aí através do livro de Gênesis. Meu nome é Livan Messias, sou casado com a Denise e pai da Gabriele e da Maria Júlia. Sirvo ao Senhor aí na Igreja Nazareno, e assim também leciono algumas disciplinas aí no Seminário Nazareno, ok? CETEM. Então, começando Gênesis, ele já começa com declaração, já no seu primeiro versículo, que nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. Em Gênesis 1, do verso 1 ao verso 3. Vemos uma construção fraseológica bem parecida no Evangelho de João, do capítulo 1 ao verso 4, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida a luz dos homens. Então, vemos aqui essa semelhança, nas frases, nas palavras, tanto de Gênesis capítulo 1, quanto também em João, capítulo 1 também, mostrando assim que a criação, a existência, toda ela é algo trinitariano. Então, vimos que o Espírito de Deus estava ali desde o início, o Cristo, na encarnação do Cristo, também estava desde o início, e todos eles participaram ali da criação do cosmos, do mundo, do universo, ok? Então, essa é a ideia que o livro de Gênesis, primeiramente, vai nos declarar. Não tem elaboração, não tem elucubração, não tem, assim, uma tentativa de justificativa, um preâmbulo. Ele já começa ali com uma afirmativa que, no princípio, Deus, e esse Deus é um Deus trinitário, ele vai criar o universo, vai criar o mundo, certo? E todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito, nada do que foi feito se fez. Então, as coisas não têm autonomia, não são autocriadas, ok? Então, o livro de Gênesis ele vai começar assim, dessa forma, já fazendo a declaração, sendo bastante incisivo, e toda a Bíblia ela vai estar baseada aí nos ensinos, nas declarações de Gênesis, ou seja, na palavra de Deus revelada e inerrante e completa. Além de completa, ela também é suficiente para tudo o que Deus lhe propõe que faça, que seja mostrar o grande Deus que ele é, e assim também mostrar o caminho da salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o livro de Gênesis ele tem ali na sua forma hebraica o nome do Bereshit. Então, temos aí a palavra Reshit, com uma preposição que seria literalmente traduzida em princípio, ou seja, dá uma conotação de lugar, certo? Então, mas, por questão de embelezamento do texto, as palavras não vai ser traduzida uma por uma, Então, ficou conveniente assim para os tradutores colocar no princípio, que seria o mesmo sentido aí do Bereshit, no começo. E a palavra de Deus ela criou Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus que ali tem o nome ali de Elohim, assim chamado de Elohim, porque é o Deus que se relaciona com toda a criação, é o Deus ali
soberania, né, que representa um termo que representa ali a soberania divina sobre toda a criação. Então, só que nossos livros, a nossa Bíblia, ela vai passar por um processo, né? Um processo de traduções e adaptações até chegar a nós, e nesse caminho, teve aí a Septuaginta, que foi a primeira tradução do texto aramaico e hebraico para o grego, né, que assim é uma língua mais próxima nossa aí do português. E também vai ser carregado desse sentido. Então, a Septuaginta vai chamar de Gênesis, né, que traduzido literalmente seria princípio, ou origem, ou assim mesmo nascimento, ok? Então, o sentido ele permanece, pelo menos aqui no livro de Gênesis. Lembrando que Bereshit são duas palavras ali juntas, né? Be, que é a preposição, e Reshit, princípio, ok? Então, em Gênesis, a tradição, ou seja, a recepção desde sempre, né? Entendida que foi Moisés que escreveu. Isso, praticamente, durante toda a história, né, do livro, não teve contestações que viessem assim, fazer frente à questão da autoria mosaica. Isso só vem acontecer aí só no século XVIII, especialmente ali com o advento do iluminismo, as ideias, né, iluministas e outros que começam ali a pôr em dúvida essa questão da autoria mosaica. Então, mas jamais antes, né, teve grandes controvérsias sobre a questão da autoria mosaica, que Moisés realmente recebeu a revelação, utilizou-se de conhecimentos ali e escreveu o livro de Gênesis, que nos legou toda a história ali revelada por Deus. Um outro ponto é a questão do estilo. O estilo de Gênesis, na sua maioria do seu texto, ou quase em toda a sua completude, ele é narrativa histórica. Gênesis conta a história, assim como um historiador moderno, ele contaria algo que aconteceu e também utiliza ali do seu ponto de vista, o seu propósito, ou seja, qual o propósito de contar a história? Não é simplesmente relatar o fato, mas também mostrar o porquê daquilo aconteceu. Então, por que o mundo existe? O autor de Gênesis, Moisés, ele vai colocar ali que o mundo existe porque Deus assim o criou. Porque Deus, sendo bom, todo-poderoso, cria o mundo e o mundo está assim um caos, tantos problemas, tragédias. Moisés vai nos apresentar ali, historicamente, que isso vem através do pecado. Então, que vai transformar todo esse mundo, porque Deus cria um mundo ali perfeito, porém com criaturas com poder de decisão. A data de Gênesis, baseada especialmente nos livros de Reis e no livro de Juízes, e ali a existência, faz-se a conjectura, né, que Moisés ele percorreu ali entre o século XVI e o século XV, chegando ali, ponto ali do século, pertinho do século XIV, antes de Cristo. Então, a pressuposição de que Moisés escreveu o livro de Gênesis ali durante a jornada no deserto, por diversas evidências como, por exemplo, ele coloca ali nome de lugares, costumes que se coloca, então, essas pressuposições indicam que Moisés escreveu esse livro ali durante a peregrinação saindo do Egito até chegar a Canaã. E o período normalmente é atribuído aí a 1445 a 1405, com a variação de 2 ou 3 anos. Geralmente, outros vão falar 1446 ou 1406, é justamente o período da peregrinação, antes de Cristo, claro, né? Então, Moisés, ele é o melhor contexto que se tem.
Essas datas, posteriormente, ela, assim como a autoria mosaica ela vai ser contestada, essa data também, mesmo dentro de círculos tradicionais, de estudiosos tradicionais, ela vai, assim, recuar, né, um pouco mais, colocando aí a escrita do livro para 1200, 1300, ou seja, um tempo que o êxodo aconteceu a posteriori. Então, tem outros ainda, isso mais dentro do espectro católico, do espectro crítico, né? Baseado ali nos pressupostos liberais, adotado ali a partir do século XVIII, como já citei aqui a questão do iluminismo. Então, baseado nisso, outros supõem que o livro não é algo divino, inspirado, mas sim uma construção social, e isso vai colocar a data de composição ali de Gênesis somente para o século 7 ou 8 antes de Cristo, ou seja, ali depois do rei Davi, né? Então, o tema de Gênesis, ele, por outro lado, ele vai ser claro. O livro de Gênesis ele vai nos mostrar ali a questão dos começos, o começo do cosmos, o começo do homem, o começo ali do pecado, o começo da civilização, o começo ali da redenção. Então, esse é o tema central ali de Gênesis, o começo do povo de Deus. Ou seja, se queremos saber como tudo começou, precisamos ler Gênesis, estudar, nos debruçar, nos deliciar ali com o livro de Gênesis. Palavras-chave, né? As genealogias, que é o que a linha, né, de descendentes ali, de nascimentos das pessoas. Outra palavra que encontramos ali é a palavra criar, porque Deus cria o universo, cria tudo que existe, cria o planeta Terra a essa concentração aqui, mas também a palavra aliança. Aliança, Deus faz uma aliança ali primeiramente com Adão, depois faz uma aliança ali antes da queda, né, e permite Adão estar habitando dentro ali do jardim, que ali foi plantado por Deus. Então, faz essa primeira aliança, uma segunda aliança ele vai fazer pós a queda, então, a partir ali do capítulo 3, que Adão, ele desobedece e come ali do fruto proibido, juntamente com sua esposa, Deus novamente faz uma aliança com ele, mas ainda assim a humanidade continua se degenerando. Então, vamos ter outras alianças, como a aliança com Noé, né? Então, e posteriormente a aliança com Abraão, e essas alianças elas vão sendo ali paulatinamente renovadas, né, até chegar à nova aliança com Cristo. Então, o Antigo Testamento, de uma forma geral, ele vai mostrar diversas alianças, mas é no livro de Gênesis que temos as primeiras, né, e de grande significado, que são essas alianças que Deus faz ali com os seus servos, com o seu povo. Então, a história, né, do livro de Gênesis, ela abrange ali um período de aproximadamente 2.370 anos. Isso baseado especialmente nas genealogias. Então, essa história, né, ela vai ser desenvolvida durante esse período, desde a criação até a morte de José. Então, a partir de quando Deus cria todo o universo até a morte de José, vai dar aí aproximadamente 2.370. Somando-se, né, aos que José provavelmente morreu ali no segundo milênio, então você vai ter uma data aí aproximada de criação do mundo de 6.000 anos atrás, mais um pouco, mais ou menos essa faixa aí. Então, isso coincide geralmente com o que é chamado circularmente, né, de história, porque antes do período da escrita é chamado de pré-história. Porém, o livro de Gênesis ele vai nos mostrar que o homem foi criado perfeito, com toda a capacidade ali, Adão já nominava os animais, então, a capacidade de dominar o fogo, então, que isso foi muito propício,
Então, temos ali a capacidade de fazer instrumentos, fazer armas, manipular minérios, metais, né? Então, tudo isso o livro de Gênesis ele já nos mostra, divergindo, assim, né, de teorias que diz que o homem ali veio a evoluir ali no seu conhecimento, na sua manufatura. A história do Brasil, certamente, né, ajuda a compreender muito bem isso, porque o povo aqui estava isolado quando os portugueses chegaram, e a única coisa que eles sabiam realmente era fazer fogo e arma, justamente ali como o livro de Gênesis ele vai colocar para nós, né? Então, a civilização mostra que vai ser criada nesse processo, mas essa civilização ela se corrompe, e aí vem o dilúvio, vem a punição divina, né? Então, vamos ter algum período ali do dilúvio até Abraão, Abraão e Isaac, e, por fim, Jacó, que esses três aí são os chamados patriarcas, ok? Então, a Bíblia ela vai ser clara em apontar, em pontuar qual seja ali o início de todas as coisas, né? Então, ela vai nos dar um padrão, vai nos contar a história, certo? De como o homem surgiu e de como o homem se desenvolveu, como se espalhou pela terra e entre outras coisas, né? Então, o dilúvio, por exemplo, é um relato que é muito importante para a explicação de muitos fenômenos que encontramos na natureza. Portanto, o livro de Gênesis ele vai nos mostrar tudo isso. E aí, uma das principais questões é a questão ali da criação do homem. Então, a palavra de Deus nos diz que o homem foi tirado do pó da terra à semelhança ali do que se deu com os animais. Então, assim como os animais foram criados, certo? As outras coisas ali foram criadas ali por Deus, então, o homem assim também o foi, né? Criado. E isso demonstra que temos uma ligação, temos bastante semelhança com animais, com um grande diferencial. Temos em nossas vidas, a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra que ele colocou em nós, homens, seres humanos, aí o seu fôlego de vida, nos concedeu fôlego de vida, tornando assim, transmitindo assim a chamada Imago Dei, que é traduzida aí, né, a imagem de Deus, né? Então essa imagem de Deus, ela é algo que somente 3 passagens no Antigo Testamento se referem, né, como imagem de Deus. Temos aí no primeiro capítulo e nos versos 26, 27, também no 5 e também no 9:6, 5:1 e o 9:6. Isso nos mostrando, né, que é algo já estabelecido o que é essa imago, ou seja, é algo que o próprio Deus ele nos concede. É um tema que novamente ele só vai ser abordado, né, declaradamente aí somente no Novo Testamento, que é em 1 Coríntios 11:7, onde fala que o homem ali é a imagem e a glória de Deus. Nos demais, né, tem algumas inferências ou alguns ecos disso, porém, somente esses textos aí ele vai nos mostrar, né? E aí surge a questão, o que significa exatamente a expressão imagem de Deus? Então, ainda, né, ninguém sabe exatamente, então os teólogos aí, os estudiosos, os intérpretes bíblicos, eles disputam, divergem, né, do que seria uma das teorias aí mais uma das interpretações aí mais populares é a de Agostinho, né? Essa imagem de Deus é o intelecto. Então, o intelecto é a mente, a capacidade de pensar, é a capacidade de se comunicar. Porém, se uma pessoa, por exemplo, uma criança, né, que ela já não tem o seu intelecto desenvolvido, ou uma pessoa que ela sofre de demência, senilidade, será que essa pessoa ela perde a imagem de Deus, já que ela é a questão da capacidade aí de pensar, de raciocinar? Então, é algo que é debatido muito ainda,
e não se chegou a um consenso. Mas o que podemos ver pela palavra de Deus é que temos aí 4 aspectos. O primeiro aspecto é que somente o homem recebeu o sopro de Deus, certo? Então, nenhuma outra criatura, nenhum outro objeto recebeu esse sopro. Um outro aspecto que vai ser decorrente também dessa questão aí da imagem de Deus é que o homem é um ser moral, ou seja, ele não é obrigado ali a seguir os seus instintos. Então, o animal, ele reage ao ambiente, ele reage ali ao seu contexto. O homem, ele tem a capacidade de poder reagir. Ele pode cantar, ele pode gritar em qualquer lugar. Então, quer dizer, se ele assim o decidir. Então, o homem, ali dotado de suas perfeitas capacidades, ele pode decidir o que fazer e o que não fazer. Então, temos aí, porque ele também é racional, é alguém que pensa, e isso é muito importante, né? Como eu já citei anteriormente, o homem foi criado ali perfeito, ele não é um subdesenvolvido que vai adquirindo consciência, vai adquirindo a capacidade intelectual ao longo do tempo. Não, ele foi criado ali completo e suficiente para viver e se relacionar com o restante da criação de Deus. Então, por isso, né, ele acaba sendo o representante de Deus, ele é o portador, né, da imagem e semelhança de Deus. Isso, pelo contexto ali, nos aponta que o homem vai ser uma espécie de procurador, tem a procuração para, assim, estar administrando a criação divina. Então, temos também, né, em decorrência disso, que o homem ali no Éden, ele acaba, né, por expressar com Deus, né, mas é um Deus pessoal, é um Deus presente, é um Deus que ele está comunicando. Enquanto no capítulo 1 temos o termo Elohim, que vai ser o termo ali utilizado, né, para falar de Deus em relação à sua criação, à sua soberania, era um termo comum ali entre os povos cananeus, entre aquela região para onde Israel estava, foi prometida a Abraão, certo? Mas o termo Jeová, que é baseado no tetragrama, né, ou seja, as 4 letras, que aí seria o Yud, Re, o Vav, Re, ou aqui para uma comparação com o nosso alfabeto, seria o YHWH, né? Então, que alguns aí, pela sacralidade que temos nesse nome, os judeus evitaram ali utilizar esse termo como algo que para que não fosse profanado. Então, a pronúncia exata ele acaba se perdendo. Então, o que temos aí mais próximo, né, algumas transliterações, algumas adaptações, especialmente vinda do alemão, que vê aí o Jeová, né, Jeová, e outras que vai também chamar ali de Yahweh, devido a pegar ali a primeira letra do termo Adonai, que é também um termo hebraico, né? É o termo pelo qual os judeus se referem a Deus. Então, todas as vezes que aparece o tetragrama, vai ser colocado, eles vão chamar ali de Adonai, e não vai pronunciar ali o nome. Então, como temos o outro termo aí, Elohim, outro substantivo, eles adotaram essa prática de colocar o A, né? Então fica Iar, e depois do substituir o H, né? O Re, pelo E de Elohim. Então ficou Iahue. Então, que ele vai ser o sentido ali de eu sou o que sou, eu sou o que serei. Algo que vai ser melhor detalhado lá no estudo de Êxodo, especialmente capítulo 3, quando Deus se apresenta com esse nome, especialmente a Moisés. O Matheus Henry, ainda, né, falando dessa questão da criação do homem, o Matheus Henry ele vai
pontuar a questão da criação ali da mulher. Ele diz que a mulher não foi formada da cabeça do homem para que não exerça o domínio sobre ele, nem dos pés para que não seja pisado, mas ao seu lado, para ser igual a ele, e perto do coração, para ser amada por ele. Claro que isso vai ser algo poético, né? Muito bonito de se ver, mas o propósito que Deus criou exatamente a mulher, o local, né? Vai demonstrar, inclusive, que na atualidade, com o desenvolvimento da genética e a manipulação genética, que era o melhor lugar onde tem um melhor material para se fazer um clone, né? Então, foi tirado ali da costela, ou seja, ali da medula, para se fazer um clone. Então, mas a mulher não é um clone do homem adaptado, mas sim Deus a cria a partir de algo que ele próprio vai estabelecer anteriormente, que é o próprio homem. Então, ele retira ali já do material para que ela fosse ali compatível, ela ali fosse ali igual. Então, e é só depois disso que ele diz que criou o homem à sua imagem e semelhança, ok? Então, ainda o homem no Éden, né? Temos alguns aspectos, alguns pontos. Primeiro, ele colocou o homem num jardim. Então, Deus proveu a Adão uma companheira idônea, ou seja, uma competente, alguém para estar ali ao lado, né? Não havia uma disparidade entre essas duas criaturas. Então, Deus concede a Adão ampla inteligência. Já citei anteriormente, né, que Adão ele tinha condição de nominar as coisas, passear pelo jardim. Então, ele não ficava perdido em toda aquela criação, sabendo que ele não tinha onde se apoiar, não tinha conhecimentos anteriores, não tinha um pai para ensinar a andar, não teve que aprender sozinho. Ou seja, já lhe foi imputado a inteligência, já lhe foi lhe colocada ali uma grande capacidade de fazer e agir. E ele mantinha comunhão ali com Deus. Então, para se ter comunhão com Deus, precisamos também conhecê-lo, né? Desenvolver essa capacidade que a palavra de Deus também vai nos mostrar, né? Que é a questão da santidade e tudo, tanto que depois do pecado, Adão tem a consciência de se recusar até a continuar tendo essa comunhão. Então, por isso, né, Deus ali, devido a toda a capacidade que Adão tinha, Deus colocou o casal à prova. Então, com a chamada árvore da ciência do bem e do mal. Porém, esse casal, ele resolve não continuar com a comunhão. Ele resolve desobedecer e, assim, quebrar essa comunhão para com Deus. Com isso, gera a queda. E essa queda, né, ela vai ter ali consequências danosas, desastrosas. Então, vemos aqui que no capítulo 3 vai relatar o pecado, como ele entra no mundo, né, e vai produzir consequências trágicas e universais, certo? Então, por outro lado, Moisés ele não diz que foi o tentador, foi Satanás, mas em outros livros da Bíblia vai apontar para isso, que Satanás ele estava ali agindo. Ele vai começar, né, colocando o caráter de Deus em dúvida, a vontade de Deus em dúvida, e ali que Deus era demasiado severo. Então, também, né, isso vai levar a mulher ali para a incredulidade. E ali, essa incredulidade é a grande porta escancarada para que a mulher ali pecasse, certo? Então, e por fim, temos aí que o tentador, né, Satanás, ele vai acabar colocando Deus ali como motivos egoístas. E também, posteriormente, né, quando Deus vai indagar a Adão, Adão diz que é a mulher que tu me deste, ou seja, a culpa do pecado da queda de Adão, Adão vai transferindo. Ele transfere ali para Deus. Quer dizer, se Deus não tivesse dado a mulher, então será que ele não teria pecado? Pelo menos é o pensamento expresso ali de Adão.
Eva, por sua vez, vai apontar para a serpente, né? Então, ninguém ali assume a culpa, mas Deus, na sua soberania, na sua graça e misericórdia, ele provém ali o Redentor, certo? Então, ah, isso o que demonstra é que, muitas das vezes, o pecado, né, ah, praticamente, via de regra, ele é ele é uma forma de egoísmo, certo? E esse egoísmo, ele transforma-se no egocentrismo, ou seja, vai se colocar no centro. Então, vai tomar ali o lugar de Deus, o que seria ali também uma idolatria que nasce aí no coração do ser humano, né, do homem. Então, daí, a degeneração chega a ser tão grande que vem o dilúvio. Então, esse dilúvio ele tem toda uma genealogia pré-diluviana, né? Então, que vai ter o propósito de conservar a linhagem, né? De qual viria ali a semente prometida. Então, vai traçar ali de Sete a Noé. Por quê? Porque temos o Salvador lá, que foi prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15. Por isso, o propósito do juízo ele era tanto destrutivo como também construtivo, certo? Por quê? De uma forma, ele precisava destruir todo o mal que já havia sido causado pela violência, pelo pecado, e, de outro lado, ele ia reconstruir ali uma nova história, uma nova linhagem, né? Essa linhagem que vai culminar ali, vai ter o seu clímax em Cristo, né? Então, sem o dilúvio, certamente a linhagem da mulher eh, corria o risco de não vir a acontecer. Mas Deus já havia determinado isso nos seus propósitos eternos. Ok? O dilúvio também, né? O texto bíblico ele vai nos apontar para um dilúvio universal, não é o dilúvio local. Então, a Bíblia ela vai utilizar a linguagem chamada de fenomenológica, que é essa linguagem das coisas que se aparecem, então, dos fenômenos, né? Como as coisas aparecem. Então, na perspectiva ali de Moisés, na perspectiva de todos os relatos que chegaram, essa perspectiva é que um relato foi universal. E não há por que duvidarmos disso, né? Já que todo o planeta testemunha isso. Os extratos, né, arqueológicos, as camadas ali, os fósseis ali, a questão do petróleo, os combustíveis fósseis que temos, aponta para isso. E até mesmo a questão das placas tectônicas ali onde estão ali o planeta, né? As terras secas estão sobre essas placas, ela aponta também para esse dilúvio. A Bíblia vai nos falar, né, que os abismos, o abismo se abriu, ou seja, temos aí algo como se fosse uma espécie de vulcão ali marinho, né? Então, a linguagem do fenômeno, claro que ela não tinha a palavra, não tinha ali, e também não é esse o propósito primordial, mas quando a Bíblia fala do fenômeno, ela demonstra que esse dilúvio foi universal. Então, você tem diversas civilizações também, não é só a civilização hebreia, temos diversas civilizações asiáticas, sumérias, africanas, que têm os seus relatos, têm as suas histórias ali sobre um dilúvio. Ok? Não foi uma enchentezinha no localzinho, certo? Então, ali, como eu já citei anteriormente, os fósseis, o petróleo, esses relatos, né? A própria formação do relevo, a atmosfera, a questão das idades ali, dos pré-diluvianos ou antediluvianos, vemos ali pessoas vivendo, Enoque viveu ali, né? 365 anos, e isso ele vai ser arrebatado, né? Vai ser tomado para Deus. A Bíblia nos fala que ele andou com Deus e Deus o toma para si. De outra forma, temos o Matusalém, com 969 anos. Então, isso é compatível com o quê? Com um ambiente, né, saudável. Só que com o dilúvio você vai ter o quê? Muita putrefação, vai ter muita emissão ali de gases, que hoje é conhecida aí como gases de efeito estufa, né?
como o gás carbônico, o sulfúrico, o enxofre, vai ter abundância devido à matéria em decomposição. E isso, claro, vai prejudicar a qualidade de vida, né? Então, há diversos pontos, né, a ponderar que demonstra que esse dilúvio foi, sim, universal. Então, o dilúvio, né? Você temos aí essa geração aí dos antediluvianos, que demonstra também a corrupção ali da humanidade e a dor divina, né? Deus, ele olha para a terra e vê que a terra estava cheia de violência, por isso ele resolve limpar a terra com o dilúvio, livrando somente Noé e sua família através da arca, ok? Então, a arca em si é um outro ponto, né, que pode ser estudado, deve ser estudado, porque ali foi uma embarcação, não um barquinho, mas uma embarcação que poderia caber aí cerca de 2.500 carros pequenos, né? Carros aí, talvez do tamanho do Onix, do Kwid, por aí lá vai. São carros que daria certamente ali mais de 2.500 carros desses ali na arca, ok? Então, isso, mesmo depois dessa salvação, o homem continua em seu processo de degeneração. Daí surge a construção, um homem chamado Nimrod, que era poderoso ali entre os homens e quer se arrogar ali, ser a Deus. Lá, quando falamos sobre o pecado, falamos de egoísmo e egocentrismo. O Nimrod, ele vai ser algo que vai repetir esse feito, né? Então, dali, na cidade de Babel, que vai ser edificada ali na planície, né, que está entre o rio Tigre e Eufrates, onde hoje temos aí o Irã e o Iraque, foi edificada aí a Torre de Babel. Então, a ideia era de quê? De concentrar e edificar ali um grupo, uma união, né, uma humanidade, e eles afrontar Deus, certo? Fazer uma cidade tão poderosa que ele conseguisse ali estar dominando todos. Um desses fatores, né, a Bíblia vai nos declarar que era que a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala, ou seja, eles se expressavam, entendiam e concordavam com aqueles propósitos ali de formar uma hegemonia governamental, centralizar. Então, essa torre de Babel, a descrição é tipo um zigurate, que é um zigurate. Vai ser morros de terras, né, que vão se elevando com a base bem ampla e vai assim, tipo um cone, uma pirâmide ou um triângulo, né, eles vão funilando e ali cada degrau que sobe mais próximo, né, ou mais elevado em relação a tudo, vai estar aquelas pessoas, aqueles sacerdotes. Então, a ideia era essa, de subir lá, né, para estar sobre todos. E também, claro, de afrontar diretamente a Deus. Então, aí temos o desvio aí de Babel, que vai representar também uma extrapolação dos limites estabelecidos por Deus. Deus, quando ele decide descer, ele vai ver ali que ele vai dizer, né, que não há limites para que o homem intentasse fazer. Então, por isso, ele vai descer. E daí, a Trindade em si, ela vai descer, Yahweh vê a cidade e a torre, temos aí a descrição, né, do Gênesis 5 ao 9, demonstrando que Yahweh ele vai estar ali vendo a cidade, a torre, ele vai constatar que a união, a língua e a obra, a intenção do povo, e aí a Trindade em si diz, olha, confundamos a língua e essa confusão, claro, vai espalhar pela face da terra. Então, como foi povoada a América, como foi povoado a África, a Ásia, a Bíblia ela vai dar esse motivo aqui, a razão da dispersão da humanidade, ou seja, a idolatria, a auto-idolatria, ou poderíamos dizer a ego-idolatria, né, que é o culto a si próprio. Então, daí, Deus, mais uma aliança dessa vez agora com Abrão, né? Abrão, que morava ali, vivia ali em Ur, né? Na Caldeia, ele vai ser chamado Abrão para
formar o povo de Deus, certo? Então, esse período patriarcal, Abrão, ele vai ser chamado ali por volta do ano 2000, né? E Deus chama ali, em meio a uma sociedade que ela tinha um culto politeísta, ou seja, adorava vários deuses, enquanto Deus o chama para ser monoteísta, adorar um só Deus. Então, essa história, Abrão, né? Ele vai ser transformado ali em Abraão, e vamos ter aí diversos eventos, experiência, além do chamado que se encontra no capítulo 12, verso 1, temos o pacto divino, temos ali a demora ali na promessa, né? Abraão, ele, como todo homem, ele vai cometer o erro, só que a Bíblia, ela não passa, não deixa passar, né, barato isso, e vai apontar o erro ali de Abrão, que já foi transformado ali em Abraão, ali juntamente com sua esposa, e Abraão, ele resolve, então, estar intercedendo, né, a Deus, e até que a sua esperança ela vai ser concretizada. Porém, isso vem ali uma prova, né, e que vai ser de grande e de suma importância, que Abraão ofereceu o filho da promessa depois de uma grande demora, de uma grande expectativa. Abraão, Deus pede ali o seu filho, e Abraão, o livro de Hebreus vai nos deixar claro, né, que Abraão realmente estava disposto, porque ele esperava que Deus ressuscitasse o seu filho. Isso vai nos mostrar que o conceito de ressurreição, ele é muito, muito antigo, né? Então, essa questão aí de Deus fazer ali ressurgir, Abraão já tinha essa crença, né, que havia ali a ressurreição, pelo menos é como nos aponta ali o livro de Hebreus, no seu capítulo 11, certo? E aí vai demonstrar tudo isso, né, que a fé de Abraão era extraordinária. Então, aqui, né, demonstra que talvez, até mesmo ele cometendo aquele ato, que a Bíblia ela jamais aprova algo pecaminoso, jamais aprova a questão da violência, mas a Bíblia ela descreve, e ela, nessa sua descrição, ela vai apontar para o aspecto da fidelidade que seria ali de Abraão executar, imolar o seu próprio filho. Mas, assim como Cristo, Deus oferece ali o cordeiro, né? Então, isso também já é uma figura que vai apontar para Cristo, que Deus oferece a sua vida, o cordeiro de Deus, para nos salvar, né, da punição, do castigo, do sacrifício, do holocausto. Okay? Então, diante de tudo, né, essa fé, ela também vai trazer ali um resultado ali de sua necessidade ser suprida. Então, por outro lado, temos o filho da promessa. E daí, né, temos o sacrifício de Isaac, que vai ser, né, o grande fator ali na vida de Isaac. Isaac, de todos os patriarcas, é aquele que tem a sua história ali mais encurtada, é como uma espécie de ponte que liga entre Abraão, que vai ser o primeiro, e Jacó, que vai ser ali aquele, né, que vai dar origem ao povo. Então, especificamente, já vai começando a ter um afunilamento, né, uma concentração ali do propósito da história divina, da história da salvação. E Isaac, ele vai participar, né, ali daquele ato de obediência. Então, ele também vai ser criado em obediência a Deus, vai aprender a ser obediente a Deus. Então, porém, né, mesmo sabendo disso, ele vai oferecer ali o seu filho, né? Ele vai, na realidade, atender ao seu filho. Então, interessante, né, que em todo esse processo demonstra também algumas fraquezas ali, tanto de Abraão, e que vai prejudicar também aquela relação ali com Isaac, como é, por exemplo, o caso da Agar, a questão das mentiras para Abimeleque, em relação à sua esposa, dizendo que era irmã. A Bíblia deixa claro que ela era meia-irmã, tinha uma descendência comum, mas
a Bíblia também vai, vai ali apontar, né, que essa relação ali de Isaac com o seu irmão, porque a desobediência ela vai certamente trazer prejuízo, prejuízo ali para a sociedade, para a civilização, como é o caso aqui da intriga entre Ismael e Isaac, né? Então, e é interessante que às vezes, né, assim a história de Isaac ela vai nos trazer lição que Deus tinha um propósito de cumprir, e isso, né, a promessa que foi feita a Abraão, já lá no início do capítulo 12, então, a ideia é que era realmente, através de Isaac, seria cumprida essa promessa. E isso vai ser contrário quando é solicitado, né, exigido ali de Abraão que sacrificasse o seu filho. Mas a fé é justamente isso, é esperar ali até mesmo contra a esperança. Okay? Isaac vai ser um grande exemplo, um grande lembrete que a palavra de Deus nos dá. Um outro personagem aí, o filho do Isaac, né? Isaac tem 2 filhos, e um deles vai ser o Jacó, e nenhum outro dos personagens ele vai representar esses altos e baixos, né, da natureza humana. Então, esse conflito pode ver ali até mesmo seu nome, enquanto José significa suplantador, então o Jacó significa suplantador, temos aí um encontro de Jacó com o anjo de Yahweh, de Adonai, e ele passa então a se chamar Israel, o príncipe de Deus. Então, aquele homem que era enganador, suplantador, né? Ele agora vai ser o príncipe de Deus, e vai ali prosseguir na caminhada rumo ao propósito de Deus para a sua vida. Mas esse sucesso de José, ou de Jacó, em relação ali ao seu irmão José, ele vai ser o de reconhecer Deus em tudo que ele fazia, mesmo sendo falho, mesmo tendo ali pecados, cometendo erros, transgredindo contra Deus, ele jamais deixa de reconhecer a Deus em tudo que ele fazia, né? Então, contrário, né, do seu irmão Esaú, que ele era uma boa pessoa, oferecia ali, cuidava bem dos pais, especialmente do seu pai Isaac e tudo, era trabalhador, esforçado, estava ali sempre presente, mas ele considerava ali a questão ali do mérito, né, como algo que fosse depor a seu favor. Jacó não. Ele diz, olha, ele tinha consciência do que era e a consciência da promessa, que que o maior serviria ao menor. Então, daí, né, ele tenta o jeitinho dele, mas Deus tem o seu próprio jeito de fazer as coisas, de deliberar as coisas. Então, Esaú, pela falta de fé, ele abre mão do seu direito de primogenitura, e talvez, se não abrisse, né, quando ele chegando ali, morrendo de fome, ele tem um prato de lentilha. Está morto, provavelmente muito exausto de um dia frustrante ali naquela região, e acabaria por sentir a sensação da morte, e um prato de uma alimentação seria bem-vinda, né? Tem horas que tudo que queremos é comer, às vezes beber uma água, dormir, tá? E isso perdemos a concentração, perdemos o foco no que é realmente importante, e muitas bênçãos e dádivas que Deus nos concede. A história patriarcal, a história de José, né? Ela vai ter ali também diversos outros aspectos. Ele vai ter um instrumento escolhido por Deus, que vai suplantar os seus irmãos. Ele vai recusar, né, dar comida ali aos seus irmãos. Ele vai enganar o pai. Ele vai roubar o seu irmão. Ele faz negócio com o próprio Deus, certo? Então, ele engana seu tio. Ele coloca os outros em perigos, ficando atrás, né, em lugar de segurança. Então, assim, demonstrando ali uma covardia, né? E ele também vai resistir ao anjo. Então, assim, não é uma da biografia, né, que seria colocada nos livros comuns, certamente essa personagem ela não seria colocada como
um herói, né, como um protagonista, mas sim como um anti-herói, como um vilão. Então, mas aprove a Deus ele nos revelar que esse caráter, né, o mérito não está na pessoa, mas sim no próprio Deus que a transforma, né? Então, esse Jacó, ele vai acabar, né, de astuto, enganador, vai também colher, né, aqui o fruto do seu próprio pecado, ele vai se transformar religiosamente, ou seja, a relação dele, o encontro dele para com Deus, vai se transformar em alguém afetuoso, vai se transformar em alguém trabalhador, né, habituado à oração, também disciplinado pela aflição. Então, ele vai ter uma consciência, a Bíblia, o livro de Gênesis vai nos mostrar, né, que ele vai ser disciplinado ali também pela aflição, e Hebreus vai nos mostrar que ele vai ser um homem de fé. E Gênesis vai mostrar também que ele é alguém perseverante, ok? Então, o encontro com Deus, ele traz transformação. Então, a palavra de Deus nos fala, né? O próprio Jesus nos convoca: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, né? E isso vai, chegando a Cristo, chegando a Deus, vai haver, sim, uma transformação, e a história de Jacó é um exemplo muito maravilhoso disso, né? Então, temos aí a questão da família de Jacó, aquele que foi enganador transformado. Jacó, ele vai ser enganado, ele vai receber ali o paga, né, das suas próprias atitudes. Então, a lei da semeadura, tudo aquilo que o homem plantar, escolherá. Então, ele vai, se interessa pela Raquel, mas o seu sogro, né, vai dar uma outra esposa, a Lia, né? Então, demonstrando, né, que mesmo o padrão bíblico, que é a monogamia, às vezes Deus utiliza ali também do ambiente para que os seus propósitos, a sua vontade ali seja cumprida, como é o caso da família, da constituição aqui da família de Jacó, né? Que ali ele acaba tendo 4 mulheres, e aí dessas mulheres vai surgir ali 12 filhos, e também tem a filha, né? Provável que ele tivesse até outras filhas, mas isso fica no campo da probabilidade, certo? Pois a única filha que o texto bíblico nos relata é Diná, que ela está envolvida no episódio da violência ali de Siquém, né? E essa história ela vai ser muito interessante porque demonstra, né, posteriormente a questão do Siquém e essa divisão da promessa que Simeão, Levi, né, e Judá, Simeão e Levi, que eram filhos ali mais velhos, e o próprio Rubens, eles vão perder o seu direito de primogenitura. E esse direito de primogenitura, entre outros benefícios, ele concedia, né, não necessariamente, como é o caso da história dessa família, ele mais ao primogênito, ou seja, o primeiro nascido, mais aquele que detivesse o direito de primogenitura. Então, assim como Jacó teve ali o direito de primogenitura, agora temos esse direito sendo passado, de certa forma, ali para Judá, certo? Então, essa primogenitura, ela vai apontar, né, que 66 ou 2/3 da herança paterna vai ficar com aquele que vai ser considerado pelo pai o primogênito. Ou seja, se o pai ali tivesse 100 cabeças de gado, então dividido por 12 filhos, então teríamos ali cerca de 8 cabeças para cada, né? Mas, no caso do direito de primogenitura, ele fazia o quê? 66 cabeças, 67 cabeças daquele gado todo, né? Iria 66, 67, que é 2/3, ele iria para o filho, ao que o pai concedeu a primogenitura, certo? E os demais 33%, ele seria dividido pelos outros filhos. Ou seja, enquanto José ele tivesse ali o seu aquele direito ali,
ele teria 66 e as outras 33 vacas, né, gado, ali seria dividido ali com seus irmãos, ou seja, teria somente 3 cada um. Então, daí, quando Deus, quando o Jacó coloca ali a túnica, né, faz a túnica e dá a ele, os irmãos dizem, opa, não vai ser assim. Então, José, uma história ali, apesar de ele não ser considerado um patriarca, mas o livro de Gênesis, ele vai deixar ali quase um quarto do seu relato ali dedicado à vida de José. É interessante porque enquanto toda a criação do universo, dilúvio, pecado, ocupa 11 capítulos, a história de Abraão e Isaac e Jacó vai ocupar mais 25 capítulos, 3 juntos, né? José sozinho vai ocupar ali cerca de 13 capítulos do livro de Gênesis. Então, demonstrando, né, que os caminhos de Deus, a maneira que Deus faz, né, necessariamente não é como nós, grosso modo, pensaríamos que seria feito, né? Então, deveríamos atribuir, particularmente, o que é mais importante aqui, vai ser o Abraão, vai ser o Isaac, o Jacó, que são patriarcas, né? Então, vamos dar um espaço maior para ele. Não, a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós vai mostrar José e vai mostrar ali um exemplo de piedade, vai demonstrar ali um exemplo de piedade não só religiosa, né, mas nos seus afazeres como preso, nos seus afazeres ali na casa, servindo na casa de Potifar, seus afazeres ali servindo ali no palácio ali de Faraó. Então, a santidade ela pressupõe, né, essa confiança aí em Deus e essa separação em Deus em todos os aspectos da nossa vida. Então, algumas lições aí da vida de José para com seus irmãos. Primeiro que o perdão, não pode haver perdão sem arrependimento, certo? E que pode ser preciso tempo para conseguir o arrependimento completo. Então, há feridas que foram abertas, né? Então, José ali passou por um período muito ruim, sofreu muito pelas atitudes dos seus irmãos, e mas até que houvesse a recuperação disso, precisou-se de um tempo. Então, aí às vezes, né, tem algumas pessoas que ali elas são antipáticas, né? E isso, claro, vai atrapalhar todo um processo de reconciliação, processo de estarmos ali juntos, comungando, né, como irmãos. Então, a vida de José ainda nos traz a lição, né, de que momentos próprios para a reconciliação devem ser discernidos por método de orar, meditar, observar e agir. Não adianta nós pegarmos ir para a ação, inverter essa ordem. Não. Então, a vida de José, a lição ali, a relação dele com seus irmãos, vai nos mostrar isso, né? Orar, meditar, observar e agir. Para quê? Para que as coisas sejam feitas da forma correta. Esse é o padrão que a Bíblia descreve, né, para as decisões do servo de Deus. Então, é interessante também que o texto bíblico, no livro de Gênesis, vai nos mostrar, né, que a emoção ali de José ela foi, de certa forma, reprimida, ele aguentou ali, sai para chorar, mas nem sempre isso deve ser feito. Então, há momentos para tudo, que possamos ali ter sabedoria de expressar da forma mais adequada para o momento, segundo a vontade de Deus, certo? Então, algo, né, para vencer ali a desconfiança, um elo quebrado, a traição e tudo, é o amor, né? Então, a demonstração do amor, o amor manifesto, ele vai sim demonstrar algo que nenhuma outra coisa vai conseguir, certo? Então, a palavra de Deus ela vai nos colocar, vai nos demonstrar como o amor pelos nossos, né? O amor que temos ali por Deus vai estar ali representando vai estar representando assim uma nova relação, uma nova aliança, né? Então, e o José, né,
ele vai nos, assim, nos apresentar, né, que mesmo sendo mal, que vem acontecer, que as pessoas impetrem o mal a nós, os seus irmãos empreitaram mal a ele, tudo que aconteceu, todas as tragédias, dificuldades e tudo, isso pode resultar em bem muito maior, ok? Então, temos aí, né, esses sonhos ainda, eles sendo ali realizados, ah, e aí, às vezes, aí, quando, né, essas coisas, nós não temos a sua, ah, não temos a consciência, né, de estarmos portando de uma maneira adequada, acabamos eh, por ter, né, provocar a ira de outros. Então, temos ali, falamos ali que a pretensão de Jacó era casar com Raquel, mas o seu sogro, Labão, ele vai dar a Lia, né? E aí o primeiro filho que vai nascer da Raquel vai ser o José. E o pai vai demonstrar isso, né? Então, e daí José, provavelmente ali com, além de toda a predileção que certamente era expressada ali no trato familiar, talvez o filho ali que estaria mais ao lado, né? E outros mais velhos vão vendo isso, né? A relação ali em conjunto, e também a questão da túnica. Para completar, José tem ali o sonho, né? Então, muito julga se foi imprudente ou não, mas a história está aí, está posta, e a palavra de Deus, e assim como o próprio José reconhece, né? Não adianta, porque Deus pode transformar o mal em bem, e o propósito dele sempre vai ser cumprido, né? Então, é interessante que o perdão ele já estava estabelecido ali no coração de José, tanto que ele, quando vai se referir ao pai, né? ah, ele vai conversar ali com seu pai, aquele grande reencontro emocionante, tudo, depois de um bom tempo. O pai pensava que ele estava morto, como os irmãos ali contaram, né? E sem esperança, provavelmente uma dor. Quando ele olhava para todo mundo, está faltando um, ele vai. E José, certamente, com suas aflições, né, distante de tudo, na terra estranha, sem conhecer ninguém, uma outra língua, uma outra cultura, outros deuses, e certamente já havia um vazio. Mas nesse encontro, José com Jacó, eles não vão trazer à tona, né? José não vai se referir ao mal que foi feito, não. Olhar para frente e ver qual o proveito que poderia ter, ah, ter ali, dali em diante, né? Então, isso demonstra o perdão e a forma de se reconstruir alianças que foram quebradas, né? Então, podemos, então, resumir aí o caráter do José da seguinte forma: ele era senhor de si mesmo, capaz, né, devido à sua energia, de sua vida espiritual, de subjugar os seus próprios apetites e paixões. Então, é interessante que nem a alimentação, temos a questão da tentação sexual, né? Ali com a mulher de Potifar, e, entre outras coisas, José, ele se mostrou fiel. Por quê? Porque ele tem uma energia espiritual, ele tinha ali a, a consciência, né, do chamado dele e da promessa para a vida dele, dos sonhos, né? E isso foi através dos sonhos. Um outro aspecto, né, que podemos ali apontar do caráter de José é que ele era um homem de fé e, por isso, na aprovação da cadeia, estava sereno e confiando em Deus. Sendo, apesar dos sofrimentos, capaz de se ocupar com os outros. Então, ele está sofrendo, mas, mesmo assim, ele está ali ajudando os outros, contribuindo com os outros, orientando, consolando e apoiando a outros. Então, assim, a vida de José vai nos mostrar um exemplo de como nós, cristãos, podemos, assim, estar procedendo. Mesmo em aflição, tem alguém ao nosso lado também que está ali precisando da nossa ajuda, do nosso apoio, né? Então, ainda, né, apesar disso tudo, José era um sábio administrador e também competente, né, para estabelecer, e ali ele vai aconselhar a Faraó. Então, podemos, diante de tudo isso, aprender muito aí com a vida de José. Por fim, né, a esperança
ali no último capítulo que é expressa por ele, é que José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e farei transportar os meus ossos daqui. Jamais apagou a luz, jamais arrefeceu, né, a chama ali no coração de José, de um dia ele estar na terra que foi prometida ali a seu pai, a seu avô, a seu bisavô, né, Abraão. Ele tinha certeza que aquela terra aonde ele queria estar. Não adianta você estar ali para José, né? Não adianta ele ser o grande governante ali do Egito, a segunda pessoa ali do faraó, se ele não estivesse desfrutando da promessa de Deus para a vida dele. Essa é a mensagem ali de Gênesis. É um Deus que cria, é um Deus que transforma, é um Deus que cuida, mas por isso José diz, é o Deus em qual tem esperança de um dia estar ali na terra dele. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado.